Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você. Olha só, hoje a gente vai falar de um tema que muitas pessoas têm se sentido perdidas no meio desse rolê, que é o despertar espiritual, qual a relação, do despertar espiritual com todos esses desconfortos que a gente vem sentindo no corpo físico e o que é a alimentação, o que os chakras, tem a ver com esse rolê todo. Porque assim, é um assunto, gente, é um tema que já é falado há um tempo, porém, as indústrias farmacêutica, alimentícia, não querem que a gente expanda a consciência e saia desse controle que eles exercem, ainda sobre a humanidade nesse momento, nesse agora. Então hoje a gente vai falar exatamente deste rolê. Fica comigo até o fim do vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai mudar completamente a sua perspectiva de enxergar toda essa realidade. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Muito prazer, o meu nome é Fernanda Tollen e eu estou aqui neste momento, neste agora, terapeuta energética, onde eu trabalho com o meu próprio método de atendimento, que foi um método canalizado, que é a autocura estelar, exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. Eu sempre falo por aqui, mas não custa a gente frisar mais uma vez o seguinte: tudo, qualquer energia, qualquer informação que eu passe para vocês por aqui, nesse agora, faz parte da minha perspectiva de realidade. De tudo que eu já estudei, de tudo que eu já experienciei, de tudo que eu já recebi. Então, pode ser que ressoe para você, e se ressoar, eu agradeço. Que bom que de alguma forma eu possa estar auxiliando na sua jornada de autocura. E se não ressoar, tá tudo bem também. A gente não se identifica, com todas as pessoas ou todas as informações o tempo todo. Mas de alguma forma também estará te auxiliando para que você procure aí dentro a sua própria verdade, tá bom? Então, o seguinte, gente, eu sempre falo aqui no canal, sempre menciono nos workshops, cursos, mentorias que eu dou também, que nós somos seres energéticos vivendo uma experiência humana. O que quer dizer isso, Fê? Não somos apenas isso aqui. Esse corpo físico, que a gente chama também de corpo somático, não tem esse nome por acaso. Na verdade, a gente tem um sistema, Nossa alma, nosso espírito, fazemos parte de um sistema energético, digamos assim, onde temos vários corpos sutis e esse físico, onde temos vários chakras, que são vórtices de energia, fazendo essa transferência entre mundos a todo tempo, tá? Inclusive, se você nunca ouviu falar em chakra ou quer saber um pouco mais sobre os 7 chakras principais, eu indico o vídeo que a gente tem aqui no canal que fala sobre chakras. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na legenda, tá bom? Então, o que acontece? Todo esse sistema de energia arquiva várias memórias, várias experiências, que fazem parte da nossa alma. Então, muitas vezes, temos coisas enraizadas de outras vidas, de outras experiências, ou até dessa mesma vida, em algum momento, que fazem com que esses chakras vão se densificando e bloqueando, interferindo completamente na nossa realidade física. E o que quer dizer isso, Fê? Vamos falar de uma forma menos abstrata aqui, para poder ficar mais claro. Toda doença ou toda cura, presta atenção, toda doença ou toda cura sempre tem a raiz, a origem mesmo, nos níveis energéticos, nos seus corpos energéticos, tá? E aí, essa doença vai passando pelos níveis até se cristalizar no corpo físico. Essa cura também começa lá no campo energético e vai passando pelos níveis até se cristalizar na sua experiência física também. Então, é muito importante que a gente se atente a isso, porque muitas vezes a gente fica tratando somente o corpo físico, sendo que a raiz
tá lá atrás, tá? E os chakras são os principais canais que nos auxiliam nessa transmissão, tá? Nessa corrente realmente entre esses dois mundos, entre essas dimensões que vai do energético para o físico, do físico para o energético. Ou seja, qualquer doença mesmo, tá, gente? Tem gente que chega e fala assim, ah, tá, mas e uma gripe, por exemplo? Uma gripe é um vírus. Ok, é um vírus. Mas se você estiver com o seu sistema energético alinhadinho, os seus corpos equilibrados, os seus chakras limpos, funcionando bonitinho, equilibrados, você pode estar numa sala com 200 pessoas gripadas, uma sala fechada, que você não gripa. Em qualquer processo de despertar espiritual, de expansão de consciência, né? Seja uma caminhada de chamas gêmeas ou não, porque sabemos que uma dinâmica de chamas gêmeas nada mais é do que um tipo de despertar espiritual e existem tantos outros importantes quanto, tá, gente? Lembrando aqui que não existe um tipo de despertar mais importante ou melhor que o outro, tá? Então, assim, num processo de despertar, o que acontece? Todas essas energias, digamos assim, todas essas memórias, essas informações que estão nos nossos níveis mais sutis, armazenadas, bloqueadas de alguma forma, e principalmente nos nossos chakras, porque a partir do momento que o nosso campo sutil tem muitos bloqueios, aquilo vai densificando de uma certa forma também os nossos chakras, inferiores ou superiores. Então, a partir do momento que essas energias bloqueadas começam a se movimentar, elas começam a vir à tona dentro de um despertar espiritual, exatamente para quê? Para que a gente olhe para elas, cure, transmute essa energia, expurgue essas energias mais densas do nosso sistema, para que assim a gente consiga receber diretamente, sem interferência, a energia da fonte de Deus diretamente no nosso campo, expandindo cada vez mais a nossa consciência. Isso é um despertar espiritual. E esses bloqueios todos, que todos nós temos, né, nos nossos corpos sutis, nos nossos chakras, é uma coisa natural desse aqui, desse agora, dessa experiência humana. Todos esses bloqueios normalmente provêm de feridas da nossa alma, que eu já falei sobre essas feridas aqui em alguns outros vídeos, tá? Inclusive, indico fortemente o livro da Lise Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais, que falam dessas feridas da alma. Acredito que você possa se identificar com muita coisa ali e te ajudar a liberar essas energias, né? A transmutar essas energias. Então, o despertar espiritual nada mais é do que olhar para essas feridas, identificar essas feridas, acolher essas feridas, curar essas feridas. À medida que a gente vai curando, né, a nossa alma vai se preenchendo dessa energia de amor incondicional cada vez mais ancorada e assim a gente vai auxiliando para a ascensão dessa alma rumo à fonte, simplificando o processo de despertar espiritual, tá? Então, para que essas energias elas circulem de uma forma mais, como que eu posso dizer, mais diretas, né, mais práticas, mais objetivas, no sentido do que a gente veio fazer aqui, de quem somos nós e o que viemos fazer aqui, tá? O nosso corpo físico acaba sentindo. Lembra que eu falei no início do vídeo que o nosso corpo físico a gente também chama de corpo somático? Porque ele é a soma de todos esses outros níveis. Então, tudo que está ali enraizado nesses outros níveis, de alguma forma vai diretamente influenciar no corpo físico. Então, se você está fazendo uma limpeza maravilhosa, desafiadora, mas maravilhosa ali nos seus níveis, curando feridas de alma, enfim, num profundo despertar espiritual, naturalmente o seu corpo físico, ele vai sentir as expurgações. Eu chamo muito isso na autocura estelar de expurgações energéticas, porque a energia densa, parada, bloqueada de muitos anos e experiências ali, ela precisa muitas vezes
sair do seu sistema de alguma forma. E aí normalmente vem através de desconfortos, de doenças, enfim, de várias maneiras. E aí que entra a cereja do bolo que muitas pessoas ainda desconhecem, que é o quê? Cada um desses 7 chakras principais que eu tô falando aqui, eles se correlacionam com uma glândula muito importante no nosso corpo físico correspondente. Cada um tem uma glândula específica. E aí, como que acontece essa transferência de energia? Existem bloqueios ali no campo sutil em algum dos nossos corpos energéticos. Esse bloqueio acaba densificando, desvitalizando, sobrecarregando esse chakra. Ou seja, ele começa a trabalhar de uma forma mais desarmônica. Esse chakra trabalhando de uma forma mais desarmônica vai fazer uma transferência diretamente para essa glândula, desregulando. Ou seja, pode ser que ele superestimule ou que ele retarde essa frequência com que ele está ali estimulando a glândula correspondente. Fazendo isso, a glândula que tem uma quantidade X de hormônios, de substâncias que são equilibrados no seu corpo, começa a fazer o quê? A fazer essa estimulação de uma forma desregulada, a glândula começa a produzir hormônios e substâncias de uma forma completamente descoordenada, sobrecarregando mais ainda o seu corpo e trazendo doenças e desconfortos no plano físico. E o inverso também acontece. O que acontece? A forma com que você se alimenta, se você se nutre, ou se você apenas vai comendo por ansiedade, muitas besteiras, muito embondo, como a gente diz aqui na minha cidade, tá, gente? Quando a gente fala embondo, é a mesma coisa que besteira. Quando você começa a apenas se satisfazer ao invés de nutrir o seu corpo, seu templo sagrado, seu corpo começa a ficar sobrecarregado. Você começa, desse outro lado, sobrecarregar as suas glândulas, que vão fazer exatamente esse papel completamente descoordenado, produzindo quantidade de hormônios e substâncias a mais ou a menos do que o seu corpo consegue absorver e trabalhar, porque o nosso corpo, gente, nosso corpo físico é uma máquina 100% coordenada. Então, assim, uma coisa depende da outra, que depende da outra, que depende da outra, é como se fosse um carro. A mesma coisa. Então, quando a gente começa a sobrecarregar o nosso físico, começa a causar mais densidade aqui, e essa densidade também desregula o chakra, que vai causando mais bloqueios. Ou seja, é uma via de mão dupla, que quando você não tem esse conhecimento, você não sabe o que você está fazendo, e você só vai ficando doente, e com dor aqui, com desconforto ali, e a sua realidade começa a ficar cada vez mais conturbada, densificada, e você não sabe por quê, porque o seu campo está todo cheio de bloqueios e densificado. Tá conseguindo acompanhar o rolê? Tá fazendo sentido para você? Olha só, se estiver fazendo sentido, eu peço de todo coração que você curta esse vídeo, que você compartilhe com seus amigos, que você sabe que vai gostar, que gosta desses rolês energéticos, que gosta de saber mais sobre despertar espiritual, expansão de consciência, dinâmica de chamas gêmeas. Então peço que você curta, compartilha, divulgue, me ajude a divulgar essa informação. Quanto mais pessoas chegarem a essa informação, a gente está contribuindo de uma forma geral para essa transmutação do nosso planeta. Se você ainda não se inscreveu no canal e gostou do conteúdo, sugiro que você se inscreva, ative o sininho, enfim, vamos juntos e conectados expandir essa energia aqui de autocura, combinado? Então, o seguinte, gente, o rolê é o seguinte. Por mais que você tenha sido super saudável, a vida toda comendo besteiras e imundos, nossa, mas a minha vida toda eu sempre comi besteira e eu não ficava doente como eu tô ficando agora. Enfim, pensa o seguinte, se você está num profundo despertar espiritual, naturalmente o seu corpo físico já está mais sobrecarregado. E não adianta reclamar, não adianta, não adianta entrar nessa noia de revolta, de falar, ai meu Deus, também tudo culpa desse despertar espiritual. Não adianta, cara, porque se está acontecendo esse desconforto, se estão acontecendo doenças no seu plano físico, em algum momento elas iriam chegar. Em algum momento. Por quê? Porque a raiz não está aqui.
A raiz está nos seus corpos energéticos, está no seu plano energético. Então, de qualquer forma, isso iria chegar. Porém, num despertar espiritual, isso vem mais acentuado. É como se viesse uma avalanche, um turbilhão de uma vez só, passando em cima de você. É quase isso, entendeu? Então, o que você tem que ter em mente é que, de qualquer forma, isso chegaria. Se isso está chegando, é porque tem bloqueios ali a serem trabalhados, a serem ressignificados, a serem curados. Então, traga para sua consciência essa autorresponsabilidade de se autoconhecer, de entender sobre o seu corpo físico, sobre os seus planos energéticos, como que as coisas estão acontecendo, o que você pode fazer para poder aliviar, para poder curar. Um alinhamento de chakras, uma limpeza energética, uma autocura estelar, indo lá na raiz das questões e fazendo esses desbloqueios. Com a consciência de que, sim, as expurgações no físico vão acontecer. Parece que principalmente o nosso sistema imunológico fica mais debilitado, mas é no sentido de o nosso sistema imunológico, ele está 100% vinculado com o nosso chakra cardíaco. E o nosso chakra cardíaco, ele é o equilíbrio entre yin e yang, entre os chakras superiores e inferiores. Então, toda a energia que entra através de todos os 7 chakras, elas se condensam no cardíaco, passando pela filtragem do cardíaco para ser redistribuída. Nossa, eu gostei de falar essa palavra. Redistribuída. Agora melhorou. Então, ela passa por aqui para ser redistribuída para todo o seu sistema. Ou seja, o chakra cardíaco estimula qual glândula do corpo físico? A glândulazinha timo que a gente tem aqui. E a glândula timo, ela é responsável pelo nosso sistema imunológico no campo físico. Tá vendo como é que tudo se correlaciona, gente? Tudo se correlaciona. Então, você tem que ter em mente que, se você está no despertar espiritual, indiferente de ser uma caminhada de chamas gêmeas ou não, você está aqui nesse momento, nesse agora, para curar as suas feridas de alma, para desbloquear tudo isso que está bloqueado no seu sistema, tá? Liberando a sua alma para essa ascensão. Porque o caminho que a gente está fazendo agora, gente, é de volta para a fonte. É claro que isso não é em 1 ano, 2 anos, 200 anos, 1000 anos, né? São milhares de anos e de eras, mas estamos já fazendo esse caminho. Então, para que a gente possa contribuir para essa evolução, para essa expansão mesmo da nossa alma, para essa ascensão, o primeiro passo é curar as feridas de alma. E os despertares espirituais, eles vêm para poder impulsionar. Porque de verdade, senão a gente senta e fica ali na nossa zoninha de conforto, a gente não quer sair dali, de desconforto, né? O famoso ofurôzinho de cocô que eu sempre falo aqui. E aí você, né, pode chegar para mim e falar: ah, Fê, mas então como que eu faço para poder alinhar e equilibrar, né, esses meus níveis, desbloquear tudo isso que tá ali, para poder aliviar um pouquinho o plano físico? E a resposta que eu te dou, gente, é simples e objetiva: autocura. Autocura através do autoconhecimento. Como eu disse aqui, através da autocura, né, desse autoconhecimento que você vai adquirindo na jornada de autocura, você vai entendendo a sua energia, você vai acessando esses lugares para desbloquear, acessando essas feridas, trabalhando em prol da cura dessas feridas, assumindo realmente a autorresponsabilidade pela sua vida. E isso é a coisa mais importante que tem dentro de um processo de despertar espiritual. Para exemplificar aqui, eu já falei sobre isso em outros vídeos do canal, mas vou repetir bem brevemente. Já contei para vocês sobre o lance meu com a acne, né? Na minha adolescência, 13 para 14 anos, eu tive muita acne. Depois eu passei um período onde eu tomei anticoncepcional durante 10 anos. Então, por causa do anticoncepcional, essa acne melhorou. E quando eu tirei o anticoncepcional da minha vida, quis limpar, né?
passando já por um profundo despertar espiritual, ela veio com tudo já na idade adulta. E eu passei por milhões de dermatologistas, endocrinologistas, nutricionistas e ninguém conseguia resolver o meu problema, o meu desafio daquele momento que era acne, tá? Ninguém conseguia. De uma forma natural e integrativa, né? Todas as pessoas queriam, todos esses profissionais, me dar medicamentos muito fortes e eu não queria, porque eu sabia que aquilo ali que estava em mim, nas minhas costas, nos meus braços, no meu rosto, no meu pescoço, no meu colo, eu sabia que tudo aquilo era apenas uma expurgação, mas que a raiz não estava aqui. Eu já tinha essa consciência, mas os médicos tradicionais ainda não. Inclusive, passei por alguns integrativos que começaram a me auxiliar nesse caminho e me ajudaram muito no processo, tá? Um deles, inclusive, foi o Dr. Vinícius Maia, que é médico integrativo maravilhoso, que eu tenho um carinho, um amor imenso. Vini, um grande beijo para você, inclusive. Dr. Vinícius Maia me auxiliou muito nesse equilíbrio inicial, sabe? Ele é integrativo, então a gente realmente foi entendendo o meu corpo, foi entendendo todo o processo. Eu já estava dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, o que estava acentuando tudo isso, mas não conseguimos realmente finalizar, né? Acabar com essa acne. Até o momento que eu encontrei, conheci, né? Claro que foram reconexões acontecendo na minha vida, eu sempre falo isso, reconexões maravilhosas de vidas. Encontrei a doutora Amanda Valente, nutrigeneticista. Cara, e aí a Amanda chegou transformando completamente a minha vida. E em apenas 10 dias, sim, eu disse 10 dias. Eu lutei por anos, gente, anos, e não conseguia resolver. E em 10 dias a doutora Amanda fez um plano alimentar, porque ela é uma nutrigeneticista completamente integrativa, sabe? Ela olha o paciente como um ser energético vivendo uma experiência humana em busca de evolução. Ela não olha o paciente como apenas um paciente, como a maioria dos nutricionistas, né? Ou dos profissionais que trabalham com genética, friamente falando, tá? Muitas vezes a gente morre de rir porque tem coisas, cara, ela trabalha com genética, então tem coisas que eu não entendo, eu falo, cara, eu não tô entendendo por que disso ou daquilo. Ela faz desenho de pauzinho, bonequinho de pauzinho pra mim e fala, entendeu agora? Agora eu entendi. Por quê? Porque é muito importante que você entenda todo o rolê que está acontecendo com você para que você mude os seus hábitos, para que você realmente se autocure, né? Então, a doutora Amanda Valente fez um plano alimentar para mim específico de 10 dias. Nesses 10 dias, juntamente com o plano, eu assim entrei de cabeça no trabalho relacionado ao meu amor próprio. Esse amor incondicional, cósmico por mim mesma, entendendo e ancorando toda essa energia. Gente, em 10 dias não existia mais nem uma espinha, nem uma acne, não existia mais nada. Curamos a acne dessa forma. Então, assim, por que eu tô trazendo isso para vocês mais uma vez? Porque eu já falei, né, disso em outros vídeos de uma outra forma. Porque você encontrar pessoas na sua jornada, profissionais, na sua jornada, na sua caminhada, que fazem parte do rolê, sabe? Que sejam integrativos, que entendam você como um ser espiritual vivendo uma experiência humana, que precisa de amor, de carinho, de atenção, de acolhimento, que você não é só mais um robozinho no meio ali para te darem uma dieta pronta para ver se funciona ou não. Quando você começa a encontrar profissionais que estão alinhados com o seu propósito de vida, a sua realidade muda completamente. Agora, só uma coisa que é muito importante eu falar aqui, tá? Pelo amor de Deus e da deusa, pelo amor de Deus e da deusa. Se você estiver sentindo qualquer dor ou desconforto no seu corpo físico, procure um médico da sua confiança, faça exames, entenda como aquilo está no seu físico. Por quê?
Tem bloqueios, gente, lá no campo energético, já estão tão enraizados, tão ancorados, que reverberam no corpo físico através de doenças sérias, através de desconfortos, de dores, que não é brincadeira. E aí, muitas vezes, quando isso já está enraizado no plano físico, a gente sim precisa de medicamentos físicos, precisa de exames, precisa de tratamento no corpo físico, tá bom? Então, por favor, assim, de todo o meu coração, estou explicando para vocês aqui que sim, tudo tem uma origem no campo de energia e a gente trabalha por ali a cura também, mas não deixe de procurar o seu médico de confiança caso tenha algum desconforto, alguma dor, qualquer desequilíbrio nesse sentido. Combinado? Um outro exemplo que agora eu ainda estou trabalhando no meu campo, tá, gente? Porque nem tudo é quântico e resolve do dia para a noite, né? Eu comecei no meio desse processo todo de despertar espiritual numa dinâmica de chamas gêmeas a desenvolver um estufamento abdominal que não se explica também. Não é alergia a nenhum alimento, que eu fiz todos os testes. Tudo que vocês imaginarem a gente testou, né? Somos cientistas aqui a todo tempo entendendo o que está acontecendo e nada se explica, a não ser o quê? O estresse crônico. E aí muitas pessoas chegam para mim e falam assim, nossa Fê, mas você é tão calma, né? Faz meditações guiadas, conduz meditações guiadas, medita todos os dias, você é estressada? E foi muito interessante porque a doutora Amanda Valente, né, comigo nessa caminhada, porque ela é minha nutrigeneticista, tá, gente? Olha meu ego bem apegado, né? Minha nutrigeneticista. Pode ser a sua também, tá? Nesse sentido. A doutora Amanda Valente foi fazendo todos esses testes, fomos fazendo teia ortomolecular, teste genético, entendendo todos os aspectos físicos do rolê primeiro, até a gente começar a entender que aquilo ali estava sim vindo de um estresse crônico. E aí, pela perspectiva física, ela me explicou como tudo aquilo acontecia, e pela perspectiva energética, a gente acabou de fechar o rolê inteiro e entender. Porque assim, o estufamento, ele vem em momentos que eu menos espero, tá? E um detalhe é que está muito vinculado com a minha dinâmica de chamas gêmeas, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Não é relevante para que vocês, né, possam aplicar na vida de vocês. E aí, o que acontece? Esse estufamento ele é causado pelo meu intestino, tá? Eu não tenho doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, pólipos no intestino. Eu não tenho nada no intestino que possa ser considerado uma doença. Porém, entretanto, todavia, esses estufamentos, eles acontecem de tempo em tempo, eu estando em jejum, eu estando comendo, e o intestino, essa área toda do intestino, quem rege é o nosso chakra básico, tá? Nosso chakra básico é o primeiro chakra que fica aqui na altura do cóccix, só para vocês entenderem. O chakra básico, ele coordena, ele estimula, digamos assim, as nossas glândulas suprarrenais, tá? E essas glândulazinhas, elas têm um envoltozinho dela e dentro tem um líquidozinho que chama córtex. E, através disso, é produzido cortisol, adrenalina, noradrenalina, que em situações de estresse costumam ser produzidos em excesso. Para quê? Porque para que a gente fique alerta, atento. Lá atrás, quando ainda estávamos na época das cavernas, numa situação de perigo, né, essa glândulazinha, né, começava a produzir altos níveis de cortisol para que a gente ficasse atento, né, a qualquer bicho que pudesse te atacar, qualquer coisa assim. E com isso, você fica num estado super atento a todo o tempo. Só que produção de cortisol em excesso começa a trazer um estresse crônico. E, para quem não sabe, o nosso intestino é nosso segundo cérebro. Ele é cheio de terminaçõezinhas nervosas ali. Então, o que está acontecendo? Eu estou no meio de um despertar espiritual através de uma dinâmica, de uma encarnação de chamas gêmeas, aonde estou trabalhando principalmente o ancoramento da minha energia Yang. A energia Yang, ela está relacionada com os 3 chakras inferiores,
chakra básico, sexual e plexo solar. Aqui que ela se instala, né? E naturalmente, eu ancorando e trabalhando, porque essa minha energia yang é mais desequilibrada. Quando eu vou pro yang, eu já vou completamente descontrolada, ou seja, trabalho constantemente, principalmente dentro da dinâmica, para fazer o equilíbrio dessas polaridades, a energia yang. Só que eu trabalho nessa energia yang, está sendo expurgada de alguma forma no meu intestino, através das suprarrenais, que estão diretamente ligadas ao chakra básico. Tá entendendo o rolê? Tá entendendo como é que tudo tá relacionado? Tudo, gente, tudo tá relacionado. Então, assim, a superestimulação das minhas suprarrenais, ou a falta de estimulação das minhas suprarrenais, causam essa produção desregulada de adrenalina, noradrenalina, de cortisol, e isso ressoa num todo pelo meu corpo físico. E aí que vem a pergunta, né? Tá, Fê, e aí como é que você tá curando isso, né? Como é que eu curo isso? Uma situação dessa forma. Primeiro ponto, terapias energéticas, pra gente poder ir lá no fundinho, lá na raiz, na origem das questões que estão causando esse desequilíbrio. No meu caso, inclusive, tem várias outras vidas envolvidas nesse rolê, tá? Só vai poder colocar vocês mais a par do assunto aqui. Então, terapias como a autocura estelar vai te auxiliar muito a acessar esses bloqueios e trabalhar em cima desses desbloqueios. Uma alimentação consciente para que você não sobrecarregue o seu corpo físico, pelo contrário, para que você auxilie o seu corpo físico de verdade no trabalho que ele já precisa fazer sozinho, tá? Meditações, muita meditação. Enfim, água solarizada, pranayamas, mantras. Tem várias técnicas que a gente vai trabalhando e vai entendendo o caminho. É o que eu falei lá no início do vídeo, é a autocura, é uma jornada de autocura. Por quê? Você pode estar com o mesmo estufamento abdominal que eu estou, parecido, mas a causa pode ser completamente diferente. É claro que, naturalmente, de uma certa forma, ele vai estar sendo causado pelo seu chakra básico ou sexual ou plexo solar, porque aí também já pode mudar. Agora, a origem nos seus corpos energéticos, das vidas, do que você já vivenciou, do que você já experienciou, do que tá ali nas suas feridas de alma, para que você cure, trabalhe isso, né? A acne, por exemplo, que eu contei pra vocês, ela tava 100% vinculada na minha ferida da injustiça e da rejeição. Olha que loucura, né? A gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas sim, estava vinculada nas duas coisas, porque a acne, metafisicamente falando, é uma não aceitação de quem você é uma auto-rejeição, é uma rigidez, que é a máscara da injustiça, muito forte em cima de você mesma, de você precisar ser perfeita a todo tempo, entende? Tá tudo muito ligado, muito ligado. Então, eu sugiro que se você tá com algum desconforto, alguma doença, coisas muito acentuadas, primeiro ponto, procure seu médico de confiança. Segundo ponto, não trabalhe somente no físico. Trabalhe pela perspectiva energética. Se você quiser agendar sua sessão, só me mandar mensagem no link aqui embaixo, atendimentos. Através da autocura estelar, a gente acessa muita coisa, a gente libera muita coisa, a gente desbloqueia muita coisa. Sempre passo um tratamento pós-sessão para poder te auxiliar, né, ainda na extensão desse tratamento. E, inclusive, se você se identifica com esse rolê, se você gosta desse rolê, venho convidar você aqui para as próximas turmas da mentoria Autocura na Prática. Na mentoria Autocura na Prática, eu falo exatamente sobre todos os 7 chakras, as 7 glândulas correspondentes, o que um rolê tem a ver com o outro, a metafísica em volta, né, dessas doenças vinculadas ali em cada glândula, em cada chakra, enfim. É uma jornada linda essa mentoria. Quando esse vídeo for pro ar, acredito que a gente já vai estar, né, com uma mentoria acontecendo. Então, se você quiser saber sobre as próximas turmas, eu vou deixar o link aqui, ó,
na aba atendimento, só você clicar e me perguntar que eu te passo as próximas datas, beleza? E para começar a te auxiliar nesse rolê de equilíbrio, eu vou deixar aqui o link de uma meditação linda que foi ao ar na semana passada, que é Sorrindo com Seu Corpo. Você já se conectando a cada glândula, a cada chakra ali, uma meditação rápida, maravilhosa e super potente, tá bom? Então é isso. Quero agradecer vocês por ter ficado até o final aqui comigo. Eu espero de verdade que todas essas informações cheguem até o seu coração, façam sentido, ressoem para você e te auxiliem de alguma forma na sua jornada de autocura. E se você precisar, se você sentir no seu coração, eu tô aqui para poder te auxiliar na sua jornada de autocura através dos atendimentos de autocura estelar. Então até o próximo vídeo, um beijo grande para você, gratidão por estar aqui trocando, enfim, emanando a sua energia comigo. Seguimos juntos e conectados nesse rolê lindo e louco que é essa vida. Beijo. Arro.